Olá, muito boa tarde. Em cada terça-feira deste mês de agosto partilhamos consigo histórias não só de livros, mas sobretudo dos seus autores. E a proposta que vos queremos fazer no dia de hoje conjuga de forma perfeita o autor com a sua produção literária, porque se trata não só de uma obra, mas sobretudo de uma vida que agora acaba por ser publicada, sobretudo a investigação que foi desenvolvida ao longo de muitos anos. Estamos com o Frei Herculano Alves, cumprimento, muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia e estamos diante de uma coleção que tem por título comum Raízes da Fé e que espelham muito do que foi o seu trabalho de investigação ao longo de décadas, digo eu. Frei Herculano Alves, esta coleção mostra muito da sua investigação sobre a Bíblia? Mostra, de facto, uma grande parte. Naturalmente, eu tenho outros livros que tratam de temas um bocadinho, diríamos, relacionados com a Bíblia sempre, mas, de qualquer maneira, não diretamente estudo o texto bíblico. Esta coletânea pretende ser, de facto, uma coletânea, uma coleção de livros que tratam diretamente da explicação de textos bíblicos, praticamente, sobre todos eles, exceto mais esta parte que é dos vários, estes dois volumes, enquanto estas duas coleções de 4 volumes cada uma tratam do Antigo e Novo Testamento respectivamente, temas do Antigo Testamento, temas do Novo Testamento. E estes são temas ligados à Bíblia sempre, mas são temas mais, diríamos, adjacentes à Bíblia. E se quisermos passar por todos os volumes desta coleção, podemos também referir este de capa azul, que tem os índices, não é? Esses índices são muito importantes porque quem tiver a coleção toda não necessita de andar a folhear os volumes quando quer estudar um texto concreto. Para chegar a um tema. Aqui tem os índices dos volumes todos, de todos os volumes estão aqui no livro dos índices, e depois tem um outro índice que é o índice temático e onomástico, onde cada tema aqui é exposto minuciosamente, com títulos, subtítulos, etc, etc, etc. Tem títulos um bocadinho por todo o lado, são mais de 100 páginas de títulos. Esta é uma obra, uma coleção que é publicada pela Difusora Bíblica e pelas Paulinas Editora. Gravámos esta conversa no Jardim Bíblico dos Capuchinhos, em Fátima. Acredito que foi muito neste ambiente, no Jardim da Bíblia, que foi investigando página a página os vários livros da Bíblia. Sim, a Bíblia de fato é um jardim onde há muitas e muitas flores. Flores de todos os tamanhos, feitios e cores. E, de facto, para estudar o Jardim da Bíblia e saber aproveitar aquelas flores mais belas, é preciso ter critérios. Ora bem, os critérios que deram esta coleção como consequência, como resumo, foram, de facto, critérios de trabalhos feitos ou em congressos, ou em semanas bíblicas, ou em momentos muito específicos do meu trabalho pastoral bíblico. E também, não só trabalho pastoral, mas também trabalho académico. E falou nas Semanas Bíblicas, uma ótima ocasião para informarmos quem nos está a ver e ouvir que a partir do próximo domingo decorre mais uma Semana Bíblica aqui neste ambiente dos Capuchinhos em Fátima. Que tema é que vai propor aos participantes? É o tema da esperança. Vivemos, de facto, num mundo sem grande esperança, um mundo de desânimo, tristeza, um mundo com ameaças de guerras, quer dizer, falta esperança e, sobretudo, falta esta esperança, este ânimo também dentro da Igreja. É natural que os pastores das comunidades, das dioceses, etc., sintam também este desânimo, porque muitas ovelhas do rebanho foram-se embora e algumas há muito tempo e outras não entram. E por isso a foi por causa da pandemia? A pandemia foi uma pandemia física e foi também uma pandemia espiritual. Porque muita gente... Deixou as suas consequências, não é? Exato, deixou as suas consequências, porque já durante a pandemia física, que eu faço assim para distinguir a outra, durante a pandemia física, as pessoas aproveitaram para não ir à igreja. Ou seja, habituaram-se a não ir à igreja. E agora não vão. Já não vão sequer à missa dominical.
em terras onde, eu não quero falar da minha, não estou a falar de muitas terras que eu conheço, não é? Mas, de facto, é triste ver que as igrejas estão muito vazias, ou seja, os pastores estão preocupados porque, de facto, não sabem como agarrar novamente, como apanhar novamente os que saíram da comunidade da igreja. Um desafio, sem dúvida nenhuma, que está por aí e que a própria Bíblia também pode inspirar, nomeadamente nesse tema da esperança que vai marcar a Semana Bíblica. Frei Herculano Alves, temos aqui vários volumes. Se quisermos olhar a origem destes volumes, já o disse que foi em artigos para semanas bíblicas, investigação. Ao longo de muitas décadas, temos aqui artigos que têm 20, 30 anos, outros menos? Sim, mas foi tudo completamente revisto, feito de novo. Para esta publicação agora? Exatamente. Esta está tudo publicação atualizado. É atualizada, é nova. Não é? Temas velhos, dá uma coleção nova. E os temas da Bíblia nunca são velhos. Portanto, são sempre atuais, não é? Eu mesmo agora estou a falar da aliança na Bíblia e nós vemos que a Bíblia retrata já antecipadamente, por exemplo, a sociedade de hoje, que é uma sociedade que, em vez de viver da aliança, diremos do diálogo, da concórdia, da paz entre instituições e Estados, não é? Vemos que é uma sociedade violenta, com a ajuda ainda por cima das novas tecnologias da violência para matar ainda mais do que se matava no tempo do rei David, que era a pedrada, e agora é com mísseis e bombas atómicas. Infelizmente, há uma inteligência artificial também a atuar nesse âmbito da violência. A inteligência artificial é uma... Se olharmos cada um destes setores que aborda, este primeiro sobre o Antigo Testamento, que temas são percorridos aqui nos 4 volumes? São percorridos, basta ver o índice, não é? O índice tem todos, eu não sei, eles são tantos, são 124 praticamente mais 124 artigos. 124 temas de umas 30 a 40 páginas, o que dá 5.300 páginas no todo, não é? É difícil dizer de cor em cada volume os temas que são, não é? Mas a listagem deste índice, por exemplo, mostra imediatamente quais são os temas de cada volume. Estão aqui todos seguidos. A sua preocupação foi seguir os livros da Bíblia, no caso do Antigo Testamento, ou ir a temáticas que são abordadas nos vários livros? Não, eu tinha as temáticas previamente escolhidas e, naturalmente, essas temáticas escolhidas foram tratadas de uma maneira a ser editadas corretamente, mas a única divisão que existe é de Antigo Testamento e Novo Testamento e vários. Não há outras divisões muito importantes. Há divisões, eventualmente, porque não ficava bem pôr no mesmo volume, por exemplo, todas as alianças do Antigo Testamento, que são vários textos, vários temas da aliança, não ficava bem, pus em 2 ou 3 volumes as distribuídas os temas da aliança. Alguns temas que podem dizer mais aos dias de hoje, por exemplo, a ecologia. Vejo que tem um artigo sobre a ecologia nos Salmos. O que é que dizem os Salmos sobre este tema tão atual? Os Salmos é uma perspectiva. A perspectiva ecológica é uma das tantas que pode ser estudada nos Salmos, não é? Os Salmos têm muitas perspectivas. E a perspectiva ecológica também existe. Eu fiz este tema já há bastantes anos, refiro agora completamente diferente, mas a perspectiva da ecologia encontra-se, por exemplo, mais em livros como é a Aliança de Noé, por exemplo. Uma perspectiva ecológica fundamental. Mas nos Salmos também, o Deus da natureza, o Deus da terra, o Deus que cuida de nós, o Deus que está ao nosso lado, etc., etc. A própria imagem de Deus nos Salmos é um tema que dá para fazer um tema sobre a ecologia. Outro tema que marca, por certo, também os livros, nomeadamente o Antigo Testamento, é o da violência. Há aqui interpretações erradas acerca da violência a partir da Bíblia que é necessário clarificar? Ou seja, a violência é um dos grandes temas da Bíblia. Agora, muitas vezes as pessoas confundem a violência humana com a violência de Deus. E diz que o Deus da Bíblia é violento. E há pessoas que não leem o Antigo Testamento por causa disso, que não é verdade. Deus não é violento, ponto final. Quem é violento somos nós. Os seres humanos é que fazem os dilúvios de sangue, dilúvios de lágrimas, dilúvios, que é, por exemplo, Salmo 137,
interpretado por muitos autores da literatura portuguesa, fala dos dilúvios de lágrimas, de sofrimento. E esse sofrimento não é Deus que o manda fazer. É o ser humano que faz ao outro ser humano. O país vizinho que faz ao país vizinho, etc. Como temos atualmente na Europa. Na própria Europa temos isto, não é? Temos a Rússia, que é, neste caso, o Caim, e temos a Ucrânia, que é o Abel. O Caim quer matar o Abel. Isto não é Deus que tem a culpa. Não é Deus que é violento. Nós é que somos sempre violentos. Assim também em muitos livros da Bíblia. Vejo que, tanto no Antigo como no Novo Testamento, tratou o tema da mulher na Bíblia. Mas eu só mais um apontamento sobre a violência. Sim. É que, por exemplo, aqueles chamados livros das guerras de Javé, que é um nome que existe, um título muito engraçado que aparece em várias vezes, as guerras de Javé, o livro das guerras de Javé, que é, no fundo, o livro de Josué. Portanto, as tribos que andavam dispersas nos desertos do sul da Palestina, entre o Egito e a Palestina, queriam entrar na terra de Canaã, tiveram que fazer algumas lutas para que os povos não queriam deixá-los entrar porque a terra não dava para todos. Ora bem, então quer dizer que o livro de Josué, mal lido, torna-se um livro de guerras de Javé, quando aquilo não é nada. Aquilo de guerra não tem nada. Historicamente falando, arqueologicamente falando, o povo entrou assim aos bocadinhos, infiltraram-se, as terras estavam ocupadas, as terras boas cá embaixo pelos cananeus, eles foram para as montanhas, daí que até ao reino de David e posteriormente, os israelitas não tinham terras boas, só tinham o chamado gado menor, que era o tson, em hebraico, não é? O tson, que era cabras e ovelhas, quanto os outros cá embaixo, os cananeus, as terras boas, com água boa, tinham ali o chamado bacar, ou seja, tinham vacas e bois e cavalos, não é? Gado grande, não é? Quantos outros tinham gado miúdo? Ou seja, esta é a realidade histórica. Porquê é que então o livro de Josué se torna assim um livro de guerras? Porquê? Eu tenho um tema disto, está aí tratado, as pessoas podem ler. Aquilo é um poema épico. E é um poema épico para falar não do povo, que era mais forte ou mais débil que os cananeus, mas para falar de Deus que os libertou do Egito e que lhes deu uma terra. O tema da terra também está tratado aqui nesta coletânea, um tema fundamentalíssimo na Bíblia, o tema da terra. Sem terra não havia possibilidade de vida. Ou viviam como escravos na terra dos outros, ou então, olha, morriam de fome. Que era a terra que a base, diríamos assim, da sobrevivência da alimentação. E são muitos, de facto, os temas que são tratados. Avancemos para o Novo Testamento. 124. Avancemos para o Novo Testamento e nessa ponte que, por exemplo, o tema, a referência à mulher na Bíblia, que é feita tanto no Antigo como no Novo Testamento, que referências interessa, sobretudo, reter? Interessa reter que quando se fala da mulher no Antigo Testamento, sobretudo, e mesmo no Novo, as pessoas têm tendência a lerem à letra aquilo que lá está e a culparem, diríamos, a Deus pela pouca importância que era dada à mulher. Ora bem, trata-se de um problema cultural, trata-se de um problema também de caráter tribal, em que a mulher tinha, sobretudo, diríamos, como trabalho específico, tratar dos filhos. Né? Os filhos pertenciam aos pais, eram dos pais, não é? É muito interessante, não é? Mas a mãe é que os gerava e tratava deles depois, não é? E por isso, a mãe tem essa preocupação. Para compreendermos isto um pouco, não é? É só ver atualmente no Islão. Não digo que era exatamente assim, mas era mais ou menos assim. E eles ainda estão lá, no tempo do Antigo Testamento. O Novo Testamento... Essa passagem para o Novo Testamento... O Novo Testamento deu uma reviravolta completa ao assunto. Tanto assim que Jesus tinha discípulas, que era praticamente considerado perante os doutores da lei, os que ensinavam a lei, era praticamente uma coisa herética, não é? Estava tudo não havia discípulas, os rabis não tinham discípulas. Só Jesus é que teve discípulas.
só tinham homens. Mulheres nunca tinham direito a isso. Então, uma carta de São Paulo que manda umas boquitas sobre as Coríntios. De facto, livros cheios de referências que não se podem esquecer. Porquê é que considera que as bodas de Caná é a nova aliança no Novo Testamento? As bodas de Caná é um texto fundamental da nova aliança no Novo Testamento. Porquê? Porque temos ali Jesus, que é o esposo. Concretamente, o evangelista, com muita psicologia, diz que Jesus, Maria e os apóstolos foram convidados para um casamento em Caná da Galileia. E depois diz que Maria também estava lá. Não é? Também estava lá. Maria também estava lá. Depois a gente vai ler os personagens, o que é que a gente nota? Está ali aquele casamento, aquele homem e mulher, numa cerimónia de casamento. Para já é preciso dizer que na Bíblia, sobretudo a partir do profeta Oseias, também está aí um tema sobre este tema, de Oseias, a metáfora matrimonial como símbolo da aliança, na Bíblia, a metáfora matrimonial, desde Oseias, do século VIII, portanto, era um símbolo de casamento, ou seja, de aliança, símbolo de aliança. Portanto, qualquer casamento era símbolo de aliança de Deus com o povo e o povo com Deus. E por isso é que, com muita psicologia, o evangelista João põe aí, houve um casamento em Caná da Galileia. Então o autor, o leitor, deve estar atento. Se é casamento, atenção, o casamento é símbolo de algo maior, mais importante. E depois começam a surgir os personagens. Aquele casalinho que está ali a celebrar o banquete de casamento, coitados, não aparece nenhum. Ao noivo só se lhe pergunta se onde é que ele tem o vinho bom ou o vinho que não era bom. Não é, mais nada. Quer dizer, quem é que gera ali, quem é que no fundo está ali a imperar como personagens fundamentais? É Maria, é naturalmente Jesus que é o esposo. Maria é esposa e mãe, ou a mãe e esposa, simbolicamente esposa também, não é? E os discípulos, os apóstolos de Jesus estão lá também. Então temos ali dois grupos. O grupo de Jesus é aquele que muda o vinho, ou melhor, a água das abluções do Antigo Testamento em vinho novo. O vinho da festa, que é o Novo Testamento. O vinho da festa da igreja, que é o vinho da o cristianismo. É uma festa, não é uma carga de mandamentos que se tinham que aprender de cor, conforme os doutores da lei. Mas temos ali os apóstolos também, que também foram aprender a entrar neste dinamismo da aliança. Ou seja, Jesus é o esposo da nova aliança, Maria e os discípulos são a parte, diríamos, humana dessa aliança. São a esposa. A igreja em São Paulo, enfim, também fala, também é esposa, não é? Então quer dizer que isso já havia do Antigo Testamento, o povo é a esposa, da Javé, Deus é o esposo. E aqui é exatamente funciona da mesma maneira. Só a transposição de Deus para Cristo e de Maria e os apóstolos para o povo, o novo povo. Uma história, deixe-me dizer assim, do Novo Testamento que, sem dúvida nenhuma, fica enriquecida com a interpretação que dela se deve fazer e, como esta, tantas outras que são apresentadas neste livro. E passamos para os dois últimos volumes sobre a Bíblia. E se aqui há temas tão diferentes como estou a ler, os dentes na Bíblia e outras questões, eu gostava que nos fixássemos sobretudo nas várias traduções da Bíblia que também são apresentadas aqui nestes volumes e na necessária interpretação, estudo que é necessário fazer dos textos da Bíblia. Essa é uma causa, Frei Herculano Alves, a que se tem dedicado ao longo do seu trabalho e é uma causa que continua a precisar de muito investimento. Muito investimento, não tanto de investigação, diríamos assim, que a investigação praticamente sobre o modo de ler a Bíblia, de interpretar a Bíblia, de fazer hermenêutica, exegese, está mais que estudado, embora a gente nunca chegue lá em todos os textos, fazer exame de todos os textos da Bíblia é impossível. Mas de qualquer maneira, os métodos existem, o que é preciso é pô-los em prática, ou seja, eu mesmo tenho vários textos que ajudam, dão pistas de como ler a Bíblia. Como ler a igreja, como ler isto, como ler aquilo, como ler os livros sapienciais. Ou seja, a hermenêutica está aqui também retratada em vários textos destes.
Agora, é pena é que não haja espaço na Igreja onde esta hermenêutica e este ensino do modo de ler a Bíblia possa ser ensinado às pessoas comuns, aos católicos. Esse é o falhanço geral. Como parte essencial do cristianismo. Isso, parte e do seguimento dos a Cristo. Bíblia é o nosso livro, até nós não temos outro. Não há outro. O grande livro do cristianismo é este. Tanto o Antigo como o Novo Testamento. Acredita que com este projeto da nova tradução da Bíblia para português, da sua aplicação na liturgia também, vai-se criar mais proximidade entre os cristãos e o texto bíblico? Eu também traduzi 2 livros do Antigo Testamento, mas não estou, diríamos assim, na pastoral da Bíblia, da pastoral bíblica das dioceses, nem da Conferência Episcopal. E essa pergunta devia ser feita aos bispos. Aí é que é preciso fazer planos mais concretos, não é? Sim. Pois, eles é que deviam. Eu acho, os bispos não se zangam comigo, já me conhecem, mas de facto os bispos é que têm diríamos, o poder, diríamos assim, de inspirar os párocos e outros agentes pastorais no ensino da Bíblia ao povo. Que o povo já não sabe o que é ser cristão, o povo já não sabe o que é que vai fazer a igreja, não sabe porque é que recebe sacramentos, as pessoas não sabem. Não ensinam, não há ensino. As homilias não são propriamente uma lição bíblica, nem a homilia é outra coisa, outro género literário. Além disso, numa homilia em 10 minutos pode ensinar muita coisa. Embora a gente, de vez em quando, eu aproveito para ter alguma coisa de ensino, mas de facto devia haver instituições, uma instituição que de facto eu pedia ao Bento XVI, ao Papa Bento XVI, grande Papa e grande teólogo da Igreja, o maior teólogo do século XX, sem dúvida nenhuma, mas no Verbum Domini, daquele famoso documento sinodal. Que saiu depois do sínodo sobre a Bíblia, precisamente. O sínodo sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, é o documento melhor depois da Dei Verbo que há sobre a Bíblia, nenhuma palavra para levar aquilo tudo à prática. O documento é maravilhoso, mas como ele não disse o que é que se devia fazer na Igreja, olha, foi corrobado. É preciso agora passar pelas páginas destes livros isto é uma ajuda, e ter aqui alguma ajuda, sem dúvida. É uma ajuda para quem quiser tratar, porque um tema destes dá para dar várias sessões. Não é? Um tema dá para várias sessões. Antigo Testamento, Novo Testamento, e mesmo vários aqui temas muito, muito, muito úteis. E tudo isto seria um serviço que eu fiz nessa altura, nessa intenção. E que agora... serviço à comunidade, à Igreja Portuguesa, para que servisse de ensinamento mínimo às pessoas da Igreja Católica. E que agora chega de facto ao público através da Difusora Bíblica das Paulinas. Agradeço, Frei Herculano Alves, ter apresentado aqui esta coleção sobre a Bíblia, o Antigo, o Novo Testamento e diferentes temas que são investigados por Frei Herculano Alves ao longo, enfim, de vários anos. Muito obrigado por ter estado connosco. Fica esta proposta que vos deixamos no programa de hoje para leituras neste dia e também acredito que um ótimo subsídio ao longo de cada ano pastoral para que exista cada vez mais essa proximidade aos textos da Bíblia. Desejo-lhe uma ótima tarde, boas férias se for o caso e até amanhã, se os quiser.